Nesse momento ainda na quarentena aqui em São Paulo, tá bem complicado, mas tudo vai mudar e a gente vai vir sempre com essa energia boa, esse momento nosso aqui, que eu tô muito feliz hoje tá aqui com vocês para falar de um tema que eu gosto muito, né, que é sobre peelings. Na verdade, é sobre um ácido bem diferenciado, que são os Bionic Acids. Tudo bem, pessoal? Olha, eu anotei aqui milhares de perguntas que tinham. Eu vou tentar responder todas para vocês, tá certo? Pra gente tentar falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro de tudo, pessoal, eu queria falar então sobre essa categoria de ácidos, né? Que a gente vai estar trabalhando, né, a partir de agora, dentro da Element, que são os Bionic Acids. Bionic, né? Em inglês, Bionic Acid, em português, ácidos biônicos, tá certo? Então, os ácidos biônicos, tá certo? Bom, pessoal, primeiro a gente tem que entender que existe uma família, que é a família dos hidroxiácidos. Hidroxiácidos, o que significa isso? Significa que eles têm um íon, né, uma molécula hidróxido pendurada neles, que é um OH, tá? Então, todos os peelings que tem este OH são da família dos hidroxiácidos. Por que isso é tão importante? Porque eles vão liberar, eles têm uma ligação fraca entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, eles vão liberar esse hidrogênio no nosso tecido. Esse íon hidrogênio, que dá justamente o pH do produto, ele tem a capacidade de romper a ligação entre os corneossomos e os desmossomos. Então, todo peeling hidroxiácido, ele tem um íon hidroxila, que é um OH, pendurado numa determinada posição, e ele tem uma ligação fraca entre esse íon hidrogênio com o oxigênio. O oxigênio faz dupla ligação, mas essa ligação dele com o íon hidrogênio é fraca. Então, ele vai desligar esse íon hidrogênio rapidamente na nossa pele, fazendo essa quebra entre os corneossomas e os desmossomas, e com isso a gente tem a renovação celular. Bom, tudo bem, isso são os hidroxiácidos. Dentro dos hidroxiácidos, nós temos os alfa-hidroxiácidos. Significa que eu tenho o íon hidroxila na posição alfa, por isso alfa-hidroxiácidos. Por isso, pessoal, que eu sempre falo para vocês... Oi, Giovanni, tudo bem? Tudo bem? Por isso que eu sempre falo para vocês a importância da gente entender as terminologias. Porque quando a gente entende as terminologias, a gente entende o que a gente está utilizando. Então, os alfa-hidroxiácidos têm o íon hidroxila na posição alfa. Quem são eles? O ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido lático, o ácido cítrico, tartárico. Todos eles são considerados alfa-hidroxiácidos. Tudo bem, Yasmin? Então, todos são alfa-hidroxiácidos. Depois, eu tenho os beta-hidroxiácidos. Os beta-hidroxiácidos, eu tenho esse íon hidroxila na posição beta da minha molécula. E aí eu tenho, por exemplo, dentro dessa família, quem? O ácido salicílico. E eu tenho os polihidroxiácidos. Ó, tá vendo que tudo é hidroxiácido? Os polihidroxiácidos, eles são uma cadeia maior, onde eu tenho várias ligações de um alfa-hidroxiácido. Então, esses alfa-hidroxiácidos estão ligados, formando um poli de muito, polihidroxiácido. Dentro dos polihidroxiácidos, nós temos o ácido glucônico e a gluconolactona. Então, a gluconolactona e o ácido glucônico, eles fazem parte da família dos polihidroxiácidos. Então, dentro dos hidroxiácidos, que tem o íon hidroxila, onde o íon hidrogênio tem uma ligação fraca, sendo liberada rapidamente para a pele, nós temos os alfa,
nós temos os beta e nós temos os poli. Então, os alfa, glicólico, tartárico, cítrico, málico, lático. Nós temos os beta, que é o salicílico, e nós temos os poli, onde nós temos o ácido glucônico e a gluconolactona. Poli, muitos. Então, eu tenho vários alfas ligados, tá certo? E nós temos essa outra geração, né? Então a gente tem a primeira geração que são os alfa, a segunda geração são os poli, e nós temos a terceira geração que são os biônico ácidos, biônicos ácidos, né? Em português, ácidos biônicos. Os ácidos biônicos, eu tenho um açúcar, uma molécula de açúcar, ligada a uma molécula de polihidroxiácido, no caso, o ácido glucônico. Então, nós temos dentro dos ácidos biônicos o lactobiônico, que eu tenho uma molécula de galactose ligada ao ácido glucônico, e eu tenho o maltobiônico, que é o mais atual de todos, onde eu tenho uma molécula de maltose ligada a um ácido glucônico. Então eu tenho todas essas categorias dentro dos hidroxiácidos. Tudo bem, pessoal? Então olha só, os ácidos biônicos, eles têm uma grande característica diferencial, que além de eles terem as mesmas características dos polihidroxiácidos, já que eu tenho um poli ligado numa molécula de açúcar, eu tenho um nível de hidratação muito maior nele. Por quê que eu tenho um nível de hidratação muito maior? Porque eu tenho um açúcar que forma um gel na nossa pele, fazendo com que a gente tenha maior retenção de água, aí a água do meio ambiente para a nossa pele, tá? Então eu tenho um alto poder de hidratação maior do que um polihidroxiácido, porque o polihidroxiácido também tem um grande poder de hidratação, no caso o ácido glucônico e a gluconolactona. E eu tenho também, além disso, o ácido maltobiônico, ele tem uma atividade muito grande do que? Sobre as metaloproteinases, sobre a diminuição da oxidação, sobre a peroxidação lipídica e sobre a glicação. Então, além de tudo, eu tenho todos esses outros efeitos desta molécula de ácido maltobiônico, que é conhecida como MHA''S. A gente não fala alfa-hidroxis, HA'S, o maltobiônico é MHA''S. Então, o maltobiônico, que é essa molécula de maltose ligada num ácido glucônico, tem esta característica, e no caso é muito importante, sobre a glicação não enzimática, sobre as metaloproteinases, sobre os radicais livres, sobre a peroxidação lipídica, tendo um nível de hidratação muito maior, liberando o meu alfa-hidroxiácido gradativamente para o meu tecido, como um sistema drug delivery. Então ele não vai causar irritação na pele. Então ele é por isso que os bionic acids, ou ácidos biônicos, são considerados a terceira geração dentro dos hidroxiácidos, porque eles têm não só a capacidade de desligamento entre os corneossomas, eles também têm outras características muito importantes, como essas que eu mencionei anteriormente. Quem assistiu a minha aula da semana passada no YouTube da Dani Haut Cursos, eu falei sobre a hiperpigmentação de lipofucsina, e eu citei o uso desta molécula. Por quê? Porque ela vai trabalhar justamente também a desintoxicação do tecido. Então, este produto, com o ácido maltobiônico, que é um ativo muito novo, inovador, é um ativo que a gente está trazendo para o Brasil em primeira mão, com exclusividade. Não existe nenhuma outra empresa, não existe nenhuma outra possibilidade da utilização dele, porque nós estamos trazendo para cá uma molécula que é patenteada. O
hoje utilizada somente por algumas indústrias da área dermatológica nos Estados Unidos e na Europa, nós estamos trazendo para cá para que a gente possa fazer um peeling com uma combinação desses ativos para que a gente tenha uma eficácia muito maior, já que eu posso combinar o ácido maltobiônico com outras moléculas. Tá? Então a gente pode combinar ele com o polihidroxiácido, a gente pode combinar ele junto com o ácido lactobiônico, que também é um ácido biônico, que tem uma característica também um pouco diferenciada, porque como é um ácido derivado da lactose, do ácido lático, a gente também tem uma ação sobre a acne e a oleosidade. Então a gente pode fazer uma combinação e com isso, que foi o que a gente elaborou, uma combinação muito especial, com isso a gente tem um peeling totalmente diferente, multifuncional, que pode ser utilizado em todos os tipos de pele, em qualquer época do ano, em qualquer tipo de disfunção, como eu vou mostrar para vocês nas próximas lives, tá certo? Que eu vou falar das disfunções e do uso dele. Então esse produto, ele tem uma ação muito diferente. E o que mais a gente pensou quando a gente trouxe esse produto? Em não causar irritabilidade, porque a gente sabe que a gente tem hoje um número de pacientes muito grande com sensibilidade. Um produto que também vai ajudar na permeação de outros ativos. Por quê, pessoal? Vamos pensar, se ele tem a capacidade de reter até 30% de água no tecido, formando um gel transparente, né, na sua aplicação, principalmente quando a gente também faz uso concomitante do home care, se a gente tem a capacidade de aumentar em 30% o grau de hidratação, todas as substâncias hidrossolúveis que eu colocar após o peeling ou que eu colocar junto com a formulação do peeling ou do home care, eu vou ter um nível de permeação maior, já que as substâncias hidrossolúveis, elas têm dificuldade na permeação cutânea, pois o nosso tecido, vocês sabem, é formado pelos corneócitos, que são de camada proteica, e também por a camada lamelar, que é uma camada lipídica. Então, tanto a proteína quanto os lipídios, eles diminuem a permeação de substâncias hidrossolúveis. E se eu utilizar um peeling que tem essa capacidade tão grande, como os estudos mostram, de aumentar em 30% a minha hidratação, porque ele forma esse gel, né, que agrega água numa alta concentração, então eu vou ter uma permeação dos ativos hidrossolúveis da formulação do peeling e do uso do home care muito mais intensa. E também o que eu colocar depois. Então, depois que eu fiz o peeling, eu posso colocar qualquer substância com a atividade que eu queira que tenha uma permeação a nível de hidrossolubilidade, por exemplo, vitamina C, peptídeos, fator de crescimento, tudo isso é hidrossolúvel. Então, se eu faço esse peeling, onde eu tenho um nível de retenção hídrica muito grande, eu aumento a permeação deste ativo hidrossolúvel. Isso é muito importante. Por isso que a gente optou na escolha dessa nova molécula associada. Por quê? Porque ela tem essa capacidade muito maior de atividade frente às outras moléculas da família dos hidroxiácidos. Como eu falei anteriormente, sobre a peroxidação lipídica, sobre os radicais livres, sobre a glicação, a diminuição das metaloproteinases. Tem alguns estudos mostrando como há diminuição de linhas ao redor dos olhos. Isso vai ser também a minha aula de amanhã no canal do YouTube da Dani Haut Cursos, onde eu vou falar sobre pigmentação, hiperpigmentações deficitárias, que eu falo da hemosiderina, e pigmentação pós-inflamatória. Então a gente consegue trabalhar regiões mais sensibilizadas, regiões mais finas, como ele tem essa ação diferente de todos os outros ativos da família dos hidroxiácidos, seja dos alfa, dos beta, dos poli, como ele tem essa característica de diminuir as metaloproteinases, ele tem uma ação muito grande sobre o envelhecimento cutâneo.
Ele tem atividade sobre o melasma? Foi uma das perguntas que foram me feitas, tá certo? Então, ele tem essa atividade sobre o melasma. Eu tô com uma folha enorme aqui, gente, porque vocês sabem, pra mim não esquecer, né? Diretamente, ele tem uma ação na diminuição das hiperpigmentações por diminuir os radicais livres. Lembrando que o excesso de radicais livres causa aumento de processo inflamatório que gera um aumento da síntese de melanina. Então, como ele diminui os radicais livres, ele vai ter um efeito nessa diminuição da produção da melanina que está sendo estimulada pelo excesso de radicais livres. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que ele tem um efeito muito importante para aumentar a atividade e a permeação dos ativos hidrossolúveis. Então, este novo peeling que a gente está trazendo, né, que se chama All Skin Peel, né, para todos os tipos de pele. Esse novo peeling que nós estamos trazendo com o ácido maltobiônico, com o ácido lactobiônico associado e com o polihidroxiácido associado, ele vem também com a nicotinamida. A nicotinamida, ela tem uma atividade sobre o melasma muito importante, como muitos estudos mostram. Até estudos mostrando o comparativo da nicotinamida com a hidroquinona. E a gente traz uma dosagem, né, uma concentração dessa nicotinamida alta de 10%, que ela é utilizada nos Estados Unidos por linhas dermatológicas nessa concentração. Lembrando, pessoal, que quando a gente utiliza a nicotinamida, nós temos que verificar se a nicotinamida utilizada no produto, ela é PC, que causa menos efeito flush, porque a nicotinamida que a gente usa oral causa um efeito flush, daí a gente pode ter aumento do processo inflamatório. A nicotinamida PC, ela não causa efeito flush, então ela pode ser utilizada topicamente nesta concentração alta de 10%. Então este produto, ele vem com 25% de hidroxiácidos, de qual tipo? Do Bionic Acid mais o polihidroxiácido. Então, nós temos aí 25% de ácidos e nós temos 10% de nicotinamida PC. Então, a nicotinamida com esse efeito maravilhoso sobre a diminuição da hiperpigmentação. Então, o peeling, ele tem ação sobre o melasma? Sim, pela combinação, pela composição que foi feita nesta formulação. Além disso, esse peeling também vem com 7% de ativos antioxidantes. Então, ele também tem uma ação muito grande sobre outros tipos de radicais livres. Então, ele também vai atuar ainda mais sobre os radicais livres. Então, é um peeling que pode ser utilizado por todos os tipos de pele, em todas as estações do ano, qualquer fototipo, qualquer tipo de tratamento que a gente vai fazer, porque além de ele aumentar o turnover, porque ele diminui a ligação entre os corneócitos e entre os queratinócitos, ele tem a ação importantíssima de aumentar o teor hídrico o teor de água na nossa pele. Teor hídrico de água ficou muito feio, né? O teor de água na nossa pele, aumenta o teor de água na nossa pele, aumentando o nível de hidratação, aumentando a permeação dos ativos hidrossolúveis. No caso, eu estou muito preocupada com o quê? Com a permeação da nicotinamida, que eu quero para que eu tenha essa atividade sobre a hiperpigmentação. Lembrando, como eu falei, que os estudos mostram, tem estudos comparativos do uso da nicotinamida com a hidroquinona para melasma, que eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou ver se eu consigo, tá, gente? Eu mostrar uma foto aqui, se eu não vou cometer nenhuma gafe aqui. Compartilhar, ai, não vou conseguir. Volta. Não vou conseguir. Mas quem quiser o estudo sobre esse comparativo entre a nicotinamida e a hidroquinona, pode fazer pedido pra gente, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui ele tá falando, permitir acesso de... Mostrar a foto que eu tinha separado. Achei.
Olha só, pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui a foto? Olha a diferença dessa pele com estudo duplo cego que foi feito com a nicotinamida em comparação com a hidroquinona. Olha que importante, tá? Aqui também, pessoal, essa outra foto, olha, mostrando também, olha a diferença da região, estudo duplo cego, da nicotinamida em dosagens maiores em comparação com a hidroquinona. Como ela é hidrossolúvel, então associada ao bionic acid, no caso o ácido maltobiônico, que tem essa capacidade de retenção de água de 30%, ela vai ter uma permeação muito grande, fazendo com que a gente tenha a diminuição desse melasma. Por que a nicotinamida age sobre a hiperpigmentação? Porque ela diminui a transferência do melanossoma do melanócito para o queratinócito. Então ela tem essa capacidade da inibição da melanogênese no fato da transferência do meu melanossoma, ou seja, do meu pigmento que foi formado no meu melanócito para o meu queratinócito. Como eu estou associando a um ácido, eu vou fazer o turnover celular. Esse queratinócito ele vai subir para a superfície já menos pigmentado e com o uso acumulativo eu vou ter uma melhora muito grande dessa hiperpigmentação, tá? O que eu queria mostrar também para vocês? Olha aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver a diferença de antes e depois do uso do peeling. Então, olha o nível de hidratação que a gente tem, não sei se vocês conseguem ver, porque a foto ficou muito grande aí, o nível de hidratação. Então, a gente tem um nível de hidratação muito grande dessa pele, a diminuição da sensibilidade, a diminuição de comedões, porque como ele diminui a peroxidação e a oxidação do lipídio superficial e a peroxidação do lipídio na célula, então a nível superficial ele diminui a oxidação do lipídio, ou seja, diminui comedões, tudo isso. E a nível mais interno ele vai diminuir o que é a peroxidação da parede da minha célula, a peroxidação lipídica. Lembrando que eu falei bastante disso na aula passada, lá sobre hiperpigmentações e lipofucsina, onde a gente tem que trabalhar essa diminuição da peroxidação para diminuir o pigmento de lipofucsina. Então este produto, pessoal, ele trabalha 3 tipos de hiperpigmentação. Ele trabalha a hiperpigmentação de desgaste, que é a hiperpigmentação de lipofucsina, a hiperpigmentação deficitária, que é a hiperpigmentação de hemosiderina, e a hiperpigmentação de defesa, que é a hiperpigmentação de melanina. Então essa combinação, ela tem uma atuação tanto em todos os tipos de hiperpigmentação como no envelhecimento cutâneo, porque justamente ela diminui as metaloproteinases. Para vocês verem como que ela tem uma atividade muito grande, tá certo? Olha aqui, pessoal, eu coloquei essa foto. Olha como diminuíram os comedões, sem nenhuma extração, uma única aplicação. E olha que vocês podem observar o tom do azul em todas as fotos que a gente faz. É um tom muito diferente, por causa desse gel hídrico que se forma na superfície cutânea, que vai agregar água, trazendo grau de hidratação muito grande para nossa pele. Lembrando que uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar quando eu quero permear ativos hidrossolúveis é aumentar o grau de hidratação do nosso tecido, tá certo? Então, pessoal, só para que a gente falasse dessas fotos um pouquinho, vamos voltar, vamos ver se eu consigo, porque eu sou super atrapalhada, vocês sabem, né? Vamos voltar aqui para mim, pronto. Então, pessoal, nossa, agora mudou, vocês viram, nem sabia que fazia isso, olha, agora ficou pequenininho lá em cima, não sabia que eu podia fazer isso. Bom, pessoal, então, falando um pouco dele aqui em relação ao melasma, que foi uma das perguntas, tá? Então, ele vai atuar por inibir os radicais livres, por aumentar o turnover, porque ele quebra a ligação entre os corneossomas, e por aumentar
o grau de permeação da substância em questão que nós estamos utilizando no peeling, que é a nicotinamida, nessa concentração de 10%, onde a gente vai trabalhar justamente o melasma, como eu mostrei para vocês nesse estudo comparativo da nicotinamida com a hidroquinona, estudo duplo cego. Então nós tivemos um grau de diminuição da hiperpigmentação muito grande com a nicotinamida no melasma, tá? Vamos ver outras perguntas aqui, tá certo? Já falei disso, duplo cego. Outra coisa que a gente que foi perguntado para nós: qual a diferença dos outros peelings? A diferença dos outros peelings está que os outros tipos de peelings químicos, no caso dos hidroxiácidos, no caso do alfa e do beta, eles têm maior poder de irritação na pele. Por quê? São moléculas menores, lembrando que o polihidroxiácido, poli, é uma molécula de peso molecular maior, então ela é maior a molécula, ela tem um nível de permeação menor, ela vai liberar esse íon hidrogênio mais gradativamente, tem menos irritabilidade. E os bionic acids, eles têm menor irritabilidade ainda do que o polihidroxiácido. Por quê? Porque eu tenho esse polihidroxiácido, no caso o ácido glucônico, ligado a um açúcar. No caso do lactobiônico, a galactose, e no caso do maltobiônico, a maltose, tá? Então, qual a diferença dele para os outros? O potencial de irritação, de inflamação no tecido é muito baixo. O poder de irritação de um alfa-hidroxiácido, no caso o ácido glicólico, é muito alta. Quando eu gero inflamação, eu posso gerar um rebote, tendo um aumento da produção de melanina. No caso dos bionic acids, isso não acontece, porque eles vão liberar gradativamente esse íon hidrogênio para a pele. Como ele vai liberar gradativamente e como ele também tem esse alto poder de hidratação, eu vou ter uma irritabilidade reduzida. Irritabilidade praticamente zero, e nenhum estudo mostra que a gente tenha irritabilidade com os bionic acids. E aí a gente tem também o aumento da permeação do ativo, que eu vou colocar posteriormente. Além disso, como ele não tem irritação na pele, ele não gera processo inflamatório, que é um grande problema que a gente tem com o uso dos alfa-hidroxiácidos, tá certo? Então a gente poderia estar fazendo esse comparativo, que foi a pergunta: qual a diferença entre os outros peelings? Lembrando que, por exemplo, alguns dos alfa-hidroxiácidos têm ação somente na quebra entre a ligação dos corneócitos, tá? E, por exemplo, um beta-hidroxiácido tem uma ação importante também na diminuição das prostaglandinas. Então aí eu vou utilizar ele também, e como ele é lipossolúvel, no caso do beta-hidroxiácido, isso é muito importante, pessoal. O alfa-hidroxiácido, a sua maioria é hidrossolúvel. Os beta-hidroxiácidos são lipossolúveis, então eles vão também entrar pelo infundíbulo da glândula sebácea, fazendo como uma pequena esfoliação nesse infundíbulo, fazendo com que diminua aquela hiperkeratinização do infundíbulo, que faz com que esse sebo fique retido. Os polihidroxiácidos são hidrossolúveis e os bionic acids também são hidrossolúveis, tá certo? Então nós temos essa grande diferença. Outra pergunta que eu tive, qual que foi aqui? Deixa eu achar, porque foram tantas. Precisa fazer pós-peeling? Tudo depende do peeling que a gente está escolhendo, tá? Então, e qual o pós-peeling? Então, o peeling, no caso, um peeling do bionic acid, a gente pode fazer o pós-peeling e deve fazer o pós-peeling com qual intuito? De a gente formar uma segunda pele. Lembrando que, assim como o polihidroxiácido, os bionic acids, eles fazem a hidratação através de fora para dentro, mas no caso do bionic, mas também de dentro para fora. Então ele puxa a água
da minha derme para a superfície, tá certo? Como ele faz esse grau de hidratação, ele puxa essa água, se eu não tiver uma barreira cutânea em perfeito estado, eu vou ter uma perda de água transepidérmica alta. Em vez de hidratar, eu vou desidratar a longo prazo. Por isso que no caso, quando eu utilizar um Bionic Acid ou um polihidroxiácido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma segunda pele. Eu tenho que formar uma película que evite a perda de água transepidérmica. Então, o pós-peeling é importante? Sim, o pós-peeling é importante quando eu quero trabalhar justamente isso. Neste caso, qual o pós-peeling importante? Pós-peeling que forme uma película que não deixe que eu tenha perda de água transepidérmica. Eu posso aproveitar e nesse pós-peeling ter um ativo que diminui a irritabilidade, ter um ativo que diminui a sensibilidade, ter ativos hidrossolúveis, que foi o que a gente preparou para vocês nesse produto que a gente está lançando. Então, o produto que a gente está lançando, que é a linha Fases, ela é composta por 3 produtos. Eu tenho um pré-peeling, que no caso é uma espuma de limpeza que já contém o polihidroxiácido e o ácido glicólico. Ai, mas tem ácido glicólico, Fernanda, pelo amor de Deus, tal. Vamos lembrar, eu estou usando numa espuma, então eu aplico, higienizo e removo. Qual o meu objetivo? Diminuir a ligação entre os corneossomas. Depois disso, eu vou aplicar o peeling, o All Skin, que tem o Bionic Acid, uma combinação de 25% associada a 10% da nicotinamida, mais 7% de antioxidantes. Então, eu vou colocar ele, eu vou deixar na pele por um período de 20 a 30 minutos. Quanto mais tempo, melhor. Podemos deixar até 40 minutos, vamos deixar na pele, remove, posso aplicar qualquer substância hidrossolúvel e depois disso eu posso colocar o pós-peeling que vai formar essa segunda pele. Tem efeito imediato? É logo na primeira sessão que a gente percebe efeito? Qual efeito a gente percebe na primeira sessão? Aumento do grau de hidratação, tá? Por esse gel que é formado, aumento do grau de hidratação, diminuição da oxidação do sebo superficial, tá certo? E diminuição da sensibilidade e aumento da luminosidade. Por isso a gente fala que esse peeling All Skin, ele tem efeito glow. Ele aumenta a luminosidade, a radiância da pele. E você sente ao tocar que ela tem um grau de entumecimento muito maior, né? Você percebe ao tocar esse grau de entumecimento. Então, o que se tem na primeira sessão? Uma melhora da hidratação, uma diminuição da sensibilidade, uma diminuição do sebo que fica oxidado na superfície. E a gente tem também um efeito glow e um efeito de turgidez. Você sente uma turgidez maior no tecido. E a longo prazo? A longo prazo a gente tem uma diminuição dos melasmas, das hipercromias de lipofucsina, de hemosiderina, e a gente também tem uma diminuição do envelhecimento cutâneo, tá certo? Então a gente pode trabalhar ele com os efeitos imediatos e efeitos a longo prazo, tá certo? Então o pós-peeling, no caso dele, é com o intuito de formar uma segunda pele, diminuindo a perda de água transepidérmica. Eu posso, e outros pós-peelings? Outros pós-peelings a gente vai utilizar dependendo do ácido que a gente estiver utilizando, tá certo? E por isso, pessoal, eu tenho uma grande novidade para vocês. Eu já falei na aula, né, de hiperpigmentações de desgaste, sobre o lançamento do meu curso de peelings online, onde você personaliza o seu tempo, né? Você pode assistir a aula no momento que você quiser, onde vai ter um suporte muito grande com muitos materiais através. Esse curso está sendo lançado, vai ter o pré-lançamento agora a partir da aula de amanhã. Amanhã nós vamos ter a aula falando de hiperpigmentações deficitárias, onde a gente vai ter o pré-lançamento desse curso de peelings, onde eu falo de todos os tipos de peelings. Peelings físicos, químicos, enzimáticos, biomiméticos, peelings de novos ativos que são considerados peelings, como que a gente faz o pré-peeling, o pós-peeling, quais as melhores sequências,
Tem várias aulas gravadas de práticas para vocês. É um curso onde eu vou falar dos ativos, tá certo? E aí eu vou falar, por exemplo, de outros ativos que existem no mercado, né? Como o ácido tricloracético, o ácido retinóico, várias outras possibilidades. Então é um curso de peelings muito intenso, onde você pode personalizar o seu tempo e onde você vai ter um suporte de material que vocês já devem ter percebido, né, por todo o material que eu faço aí, que é um material muito rico, um material que é bem dinâmico, fácil de vocês trabalharem, então vai ter todo um suporte de material também, tá? Então isso é uma grande novidade para vocês, porque todo mundo tava pedindo, né? Eu dei uma aula em Florianópolis de peelings e todo mundo queria aula de peelings e tal. E aí, essa visão, a gente traz esse curso com essa visão do farmacêutico, né, uma visão um pouco diferente do farmacêutico sobre os ativos, uma visão do farmacêutico, mas uma coisa muito importante, pessoal, é um curso onde a gente vai trabalhar com os peelings dentro do conceito da corneoterapia, que vocês sabem que é um conceito para mim muito importante. E não podia ser diferente, né? Porque eu não consigo falar de substâncias onde eu não vou pensar em preparar e reparar a pele. Por isso, pessoal, que outra pergunta que foi falada aqui foi sobre os pré-peelings. É necessário pré-peeling? Sempre é necessário um pré-peeling. Seja para melhorar a barreira cutânea, seja para a gente já estar utilizando substâncias que vão inibir a melanogênese, seja para utilizar substâncias que vão diminuir o próprio Bacterium acne, o processo inflamatório. Sempre é importante, pessoal, a gente entender que o peeling, ele é uma parte do nosso tratamento, mas ele não é o todo. O que é o todo? O todo é a sequência, é o pré-peeling, é o peeling, é o pós-peeling, é o ciclo que eu faço para o meu cliente de acordo com a necessidade dele, porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Cada um tem um estilo de vida, tem os seus hábitos, tem o seu fototipo. Então, essa personalização do tratamento, que não é só no dia do tratamento, mas também na sequência que a gente vai fazer, é muito importante que a gente faça. Por isso que todo peeling, não importa se ele seja suave ou não, a gente deve fazer um pré-peeling, o peeling e o pós-peeling, pelo menos, para que a gente trabalhe a disfunção num todo, tá? Então é importante a gente entender isso para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo. E agora com a volta, pessoal, né, aos trabalhos, que acontece? As pessoas estão com a pele muito sensibilizada, as pessoas estão muito estressadas. Então, quando a gente for escolher os ativos, a gente tem que pensar nisso também, né? De trabalhar toda essa sensibilização, todo esse eritema que está acontecendo justamente por causa desse estresse, desse momento de estresse que nós estamos vivendo, tá? Outra pergunta importante aqui. Preparar é sempre importante, eu já falei do pré-peeling, já falei do pós-peeling. Ele pode ser utilizado em pacientes com queloide? Pode. Por quê? Porque ele não é um ácido que gere processo inflamatório. Ele não vai romper, né? O Bionic Acid, ele não vai romper o tecido, ele não vai causar um eritema, ele não vai causar o processo inflamatório, ele não vai gerar dano. Então, sim, ele pode ser utilizado para pacientes que tem tendência à formação do queloide. Assim como os estudos do malto biônico, que é o Bionic Acid, mostram ele sendo utilizado em xeroses, em psoríasis, em rosácea, em dermatite, por ele ter essa função, né, importante que eu falei anteriormente, das metaloproteinases, da peroxidação lipídica, do aumento do grau de hidratação pela formação desse gel hídrico que se forma com ele no nosso tecido, né? Então ele também tem essa atividade muito grande, diminuindo a irritabilidade, como eu mostrei na foto anterior, a sensibilidade da pele. Por isso que a gente escolheu utilizar o Bionic Acid, no caso o malto biônico, associado com a nicotinamida, que tem esse efeito também, além da nicotinamida, tem um efeito sobre a inibição da pigmentação do melasma, no caso, diminui
a transferência do melanossomo, do melanócito para o queratinócito, a nicotinamida ela tem uma ação também muito importante na diminuição dos poros aparentes, no aumento do grau de hidratação, na diminuição da oleosidade cutânea, tá certo? Então ela aumenta a água, diminui o óleo. Ela tem uma ação também muito importante no que se diz respeito a esses fatores. Inibição da melanogênese, no caso a transferência do pigmento do melanócito para o queratinócito, aumento do grau de hidratação, diminuição dos radicais livres também, tá? E diminuição também dos poros aparentes. Por isso, por exemplo, para rosácea, onde a gente tem a rinofenia, é muito importante ela ser utilizada, porque como ela diminui as metaloproteinases, ela também vai diminuir a degradação dos vasos, dos microvasos. Então olha que legal, pessoal, essa combinação que eu fiz para vocês. É uma combinação onde a gente consegue trabalhar várias disfunções simultaneamente, tá? Bom, outras perguntas aqui para nós que foram feitas, que eu anotei, acho que essas eram as principais, né? O que traz de diferente. Outra coisa, peeling encurta o telômero? Não, peeling não encurta o telômero. O que encurta o telômero é o quê? É o aumento da duplicação do meu queratinócito da camada basal. Então, há uma diminuição, um aumento da duplicação, da velocidade de duplicação. A cada duplicação, há uma diminuição do telômero. Quem faz isso? O ácido retinóico faz isso, a isotretinoína faz isso, mas os peelings estéticos, eles não fazem isso, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Então a gente não tem diminuição do telômero causado pelo uso dos peelings estéticos, porque eles não fazem esse aumento de duplicação, né, da mitose celular tão acelerado. Tá certo, pessoal? Bom, outra pergunta que fizeram aqui pra mim foi o quê? Esse produto já está à venda? Esse produto, ele tá na pré-venda a partir de hoje. Então, esse produto tá com preço especial na pré-venda a partir de hoje, sendo que o envio dele vai acontecer a partir do dia 8/6. Pessoal, muito importante. Vocês podem fazer o pré-pedido para reservar o produto para vocês, mas o envio do produto será somente a partir do dia 8/6, tá certo? Então, só pra gente repassar isso. Perguntas mais, pessoal? Quem tem mais perguntas pra gente? Eu vou tentar, pessoal, salvar essa live no IGTV. Vamos ver se eu consigo, né? Que vai ser uma proeza pra mim salvar essa live no IGTV. Então, vamos recapitular. Eu tenho a família dos hidroxiácidos, onde eu tenho o íon hidrogênio ligado a uma molécula de oxigênio, que é esse radical hidroxila, tá certo? Todos os produtos que fazem parte da família dos hidroxiácidos, eles causam a renovação celular. Por quê? Porque esse íon hidrogênio, ele é liberado e ele tem a capacidade de quebrar a ligação entre os corneócitos, que é a ligação dos corneossomas, ou entre a ligação dos queratinócitos, conhecida como ligação desmossomas, tá certo? Que é uma ligação proteica. Então, o íon hidrogênio quebra essas ligações. Dentro desses hidroxiácidos, eu tenho os alfa-hidroxiácidos, que possuem peso molecular, dependendo do produto, peso molecular diferentes. Eu tenho menor peso molecular do ácido glicólico, eu tenho alto peso molecular, por exemplo, do ácido málico, do ácido mandélico. Então, eu tenho o alfa-hidroxiácido, onde o radical hidroxila está na posição alfa. Eu tenho beta-hidroxiácido, onde eu tenho o íon hidroxila na posição beta, e o beta-hidroxiácido é lipossolúvel. Eu tenho o polihidroxiácido, que é o ácido glucônico, e a gluconolactona, que é utilizada por várias empresas no mundo, né, que é um polihidroxiácido. Isso significa o quê? Que é uma molécula de alto peso molecular, tem vários alfa-hidroxiácidos ligados, tá certo?
também libera o íon hidrogênio, mas de uma forma um pouco mais gradativa. Também tem ação sobre a hidratação, porque ela tem a capacidade também de formar pontes de hidrogênio, agregando água. Então, os polihidroxiácidos, eles fazem o turnover de uma forma mais suave e também tem ação sobre a hidratação cutânea por formar pontes de hidrogênio, né? Isso não é a Fernanda que está inventando, pessoal. Isso é a química, né? Por isso que eu falo sempre do peeling da visão farmacêutica. Então, isso é química. Então, é importante a gente colocar esse ponto. E dentro dos hidroxiácidos, nós temos como a terceira geração, né? Primeira geração o alfa e o beta, segunda geração os poli, terceira geração os bionic acids, que são moléculas de açúcares ligados ao ácido glucônico, que é um polihidroxiácido. Nos bionic acids eu tenho o ácido lactobiônico, que é uma molécula de galactose ligada ao ácido glucônico, e o maltobiônico, que é o mais atual, onde eu tenho a ligação da maltose com o ácido glucônico, tá certo? Lembrando que a maltose tem uma capacidade de hidratação, é a maior capacidade de hidratação de todos eles. Por quê? Porque ela forma um gel por causa da maltose que agrega água, mais as pontes de hidrogênio que são formadas no ácido glucônico. Então ele vai ter uma capacidade de hidratação muito grande. Quando eu aumento o grau de hidratação, eu aumento quem? A permeação dos ativos hidrossolúveis. Qual foi o ativo que a gente escolheu para este peeling? A nicotinamida, numa concentração alta de 10%, que é utilizada mais na área dermatológica, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nessa concentração maior. Algumas empresas da área dermatológica utilizam. Por quê? Porque ela tem a capacidade de inibir a transferência do melanossomo, do melanócito para o queratinócito. Além disso, a nicotinamida, ela diminui os poros e ela também tem uma ação antioxidante muito grande e também ela diminui a oxidação do sebo. Então, olha só que legal. Então, nós temos esse combinado muito importante para a gente trabalhar com segurança dentro dos peelings. Vou responder outras perguntas. Quem mais tem pergunta, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Faz assim pra mim um joinha quem gostou. Quem não gostou também pode fazer que não gostou. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, falando sobre esses assuntos. Parece que deu uma travada aqui, mas tá ao vivo. Faz aí pra mim. Lu, você que tá sempre aí, me fala se tá tudo certo. Se estão me escutando, se não tá. Ou se eu travei os comentários aqui. Ah, tá, tudo bem. Acho que eu travei os comentários quando eu fui lá pras fotos, né? Vocês sabem que eu sou bem atrapalhada. Ah, não, tá tudo bem. Simone, tudo bem? Sandra, Ludmila. Gente, que é tão bom estar aqui com vocês. Se vocês soubessem como isso me faz feliz, né? A gente tá aqui. Lembrando que amanhã tem uma aula lá no YouTube, na Dani Haut Cursos, falando sobre hiperpigmentação deficitária, tá certo? Então, quais os ativos importantes para a área dos olhos? Amanhã, na aula de amanhã. Não percam, pessoal, a aula de amanhã, tá? Mas em pele sensibilizada, açúcar não seria ruim? Não. Esse tipo de açúcar não seria ruim, porque ele não é a glicose, tá certo? Ele é justamente, os estudos mostram, sendo utilizado para peles sensibilizadas, tá? Então ele não, o açúcar ingerido, ele é ruim, formando a glicação não enzimática. Porém, esse açúcar que a gente usa, por exemplo, Raminosoft, que é um produto de diminuição da sensibilidade, ele também é um derivado de açúcar. Então depende da forma que esse açúcar tá? Ele não é um açúcar como uma glicose. Então, não sei se vocês têm alguém em casa, por exemplo,
que seja atleta que usa, por exemplo, a maltodestrina. Ela é uma maltose. Então até eu vou depois mostrar para vocês quando a gente coloca a água nessa maltose, como ela forma esse gel, né, que muitos atletas utilizam, principalmente atletas de alta performance utilizam a maltose. Então, na verdade, é um açúcar positivo para a pele, assim como o Raminosoft e vários açúcares são, o glicofilme é glico, também é de açúcar, também é um açúcar, forma uma segunda pele. Então depende da molécula e como essa molécula está sendo colocada para a pele. Tá certo, Cássia? Já quero, que arrasam, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela live de hoje. Espero vocês, né, na aula de amanhã. Vocês já podem fazer o pré-pedido, quem tiver interesse nesse produto. Lembrando, pessoal, muito importante que a estética funcional, ela começa aqui e termina aqui, tá? Eu queria deixar para vocês aqui hoje, quinta-feira, né? Aí vem o final de semana, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. É melhor que a gluconolactona. A gluconolactona, ela é um polihidroxiácido, né? Então tem vários alfa ligados. O ácido, e tem algumas atividades no turnover, na hidratação, tem algumas atividades. O Bionic Acid, ele é uma molécula mais nova e ele tem ações que a gluconolactona não tem. Mas no nosso peeling nós temos um triplo conjunto, tá certo? Nós temos o maltobiônico, o lactobiônico e a gluconolactona. Então nós temos um conjunto com 25% no total de ácidos, onde a gente vai com isso trabalhar de forma agregando sempre valor ao produto. Vamos lembrar, pessoal, que o importante não é um ativo. Nenhum ativo ele faz nada sozinho. O que faz é o conjunto, é a formulação. São os ativos, a composição deles e principalmente, pessoal, o veículo que a gente utiliza, a base. Não adianta eu ter os melhores ativos e eu não ter uma base agradável para a pele, uma base que tenha um sistema drug delivery que libera esse produto, uma base que aumente a permeação cutânea. Então não adianta a gente ter o melhor ativo, seja ele qual for, se a base que a gente está utilizando ela não for adequada. Por isso que é muito importante a formulação num todo. Então não é, tem fator de crescimento, é só o fator de crescimento que faz? É só determinado ativo? Não, é o conjunto. O conjunto é que faz a diferença. Assim como quando a gente vai numa ópera, né? Uma ópera não, num concerto, escutar violino só é uma coisa, é bonito? Mas quando você escuta a orquestra, o piano, com violino, o violoncelo, a harpa, tudo, né? Para quem gosta de música clássica, é muito mais bonito. Por quê? Porque você tem o conjunto. Sempre o conjunto, a sinergia é que traz o melhor resultado. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, é um ativo potencializador de resultados. Com certeza, ele é um ativo que vai potencializar todos os tratamentos, né? Essa combinação, não só ele, a combinação. Por quê? Porque vai também aumentar a permeação do que eu vou colocar posteriormente. Bom, para quem não conseguiu assistir, pessoal, eu vou deixar aqui salva, mas também eu vou tentar salvar no IGTV, vamos ver se eu consigo. A Element sempre na inovação. Pessoal, sempre eu procuro trazer o que tem de melhor, o que está sendo falado em outros países, né? Lógico, trazer os ativos e colocar dentro do que é importante para a pele nossa, que nós não podemos esquecer que nós vivemos num país tropical, isso é muito importante. Então a gente sempre procura trazer o que é de melhor para vocês, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo. E vou deixar esse recado hoje, que o importante é a junção dos instrumentos, né, no concerto musical. Então o importante da fórmula é a combinação que eu faço. Não é só um ativo que só ele faz tudo. Não, é a combinação, tá certo? Um grande beijo, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Até mais.